Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, eu vou falar sobre o capítulo 92, que tem como título Madalena. Então, ou Maria de Magdala, porque naquela época existiam muitas Marias, né? Marias e Anas eram... Como Maria era da região de Magdala, então ficou Maria de Magdala ou Madalena. Madalena, ela era uma mulher rica, influente e focada nos prazeres terrenos. Interiormente, ela era muito infeliz. Ela buscava preencher o vazio de sua alma com prazeres efêmeros. E Chico, ele descreve Madalena como vítima de influências espirituais negativas. Mas ao conhecer Jesus, ela experimenta uma profunda mudança espiritual. Jesus a libertou dessas influências negativas e ela se torna discípula devotada e apoiou Jesus em toda a sua missão. Ela fez uma trajetória muito bela de redenção, de soerguimento, né? De trajetória também, né? De fidelidade, de renúncia, de entrega mesmo. Então a sua história foi a versão mais real do que poderia ter sido uma história de esperança. E o Emmanuel, ele começa o capítulo com um versículo que está em João, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando, disse-lhe, Mestre. Então, esse versículo, ele nos mostra aquele encontro singular entre Jesus e Maria de Magdala. O retorno de Jesus à vida, quando ele traz o anúncio de que a vida prossegue após a morte. Então, depois de alguns dias após a sua crucificação, Jesus aparece em toda a sua glória, em espírito, para Madalena. Então, ela percebe que é o Mestre, né? E o seu coração se preenche de esperança e de alegria. E passaria a ser esse encontro a maior certeza do cristianismo. A certeza de que a morte, de que o Mestre seguia vivo, né? E que a morte não é o fim. De que a vida prossegue, sempre triunfando a própria morte. Isso é um fecho divino para o Evangelho. E Paulo, ele nos diz que se não fosse a ressurreição do Mestre, todo o Evangelho não teria sentido. Com esse gesto, ele fecha com chave de ouro a sua missão aqui na Terra, deixando patente para todos os séculos do porvir, que a vida triunfa, né? Pois se assim não fosse, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, porque é justamente esse conceito, esse entendimento de uma vida mais ampla que traz sentido, que explica a nossa existência. Que se não tivesse vida além da morte, a vida perderia todo o sentido,
né? Então, o porquê dos nossos sentimentos, o porquê das nossas dores, das nossas lutas, o porquê das diferenças de destinos, né? Uma série de porquês, né? Que a gente vai sentindo, né? E tornando-se impossível equacionar, né? São inúmeros. Então, a imortalidade é o elemento-chave, é o rasgar de véus, mostrando-nos que a vida do espírito, que prossegue além do corpo, é trazida de maneira manifesta, para que fosse de fato um pilar fundamental do Evangelho, né? Do cristianismo. Que depois seria ainda mais enriquecido e consolidado através da doutrina espírita, que nos faz penetrar mais fundo nesse além-túmulo. Então, Jesus escolhe Madalena para anunciar essa imortalidade da alma, pois foi ela que mais se dedicou para estar com Cristo em toda a sua trajetória. E Emmanuel, ele começa o capítulo dizendo-nos assim: dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Então, todos os fatos do Evangelho nos convidam a uma meditação, né? A uma meditação que busque conteúdo, que busque valores morais, algo substancial, né? Que pode ser agregado à nossa vida, à nossa conduta, à nossa melhora, né? Esse é o objetivo primordial para estudarmos o Evangelho. Não é simplesmente saber dos fatos, né? Questionarmos esses fatos. Essencialmente, o estudo, ele visa o nosso aperfeiçoamento moral. É renúncia, é aplicação, né? Na medida em que crescemos com o Evangelho, as suas lições crescem aos nossos olhos, né? E Emmanuel nos diz também que o estudo do Evangelho é também trabalho da mais alta envergadura, porque é procurar essa substância, é buscar essa visão acurada, é penetrar no detalhe de toda essa riqueza para fazer disso um livro, uma história, né, da nossa vida. Então, nós devemos conhecer, meditar e pôr em prática o Evangelho, né? E ainda ele nos fala: por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados? Então, Emmanuel nos faz essa pergunta: por que Jesus aparece para Madalena e não para outro discípulo ou para sua mãe? Aquela que lhe deu a oportunidade da vida, né? Aquela que deu o seu coração a ele. Ou ele não apareceu para Simão Pedro, que conviveu muitos anos com Jesus em sua própria casa, né?
Então, o fato dele ter escolhido Madalena tem aí uma lição muito bela. Vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus não escolhe Maria, sua mãe, pois ele sabia que ela tinha certeza de que ele estaria vivo. Então, não havia necessidade dele se mostrar para Maria primeiramente, não é? Porque ele sabia que ela sabia que ele estava vivo. Em segundo lugar, ele não escolhe os seus discípulos, pois eles ficaram muito temerosos, muito angustiados, né? Somente quando eles estavam ali mais tranquilos é que Jesus consegue se materializar para eles e dialogar, né? Alguns duvidaram, lembram de Tomé, que precisou tocá-lo para crer, né? Então foi por essas razões que ele aparece para Madalena. Mas ainda tem mais. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Então, tudo no Evangelho, além da aparência, tem uma essência divina. Tudo. E é essa essência que nos alimenta, né? É isso a substância da vida. Se a gente se perde na forma, na casca, a gente pode entrar em labirintos infundáveis e intermináveis, né? Mas se a gente sentir os textos do Evangelho, nós sentiremos essa essência divina. Mais um pedacinho de Emmanuel. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si próprio e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Então, se a gente juntar os vultos do cristianismo, ninguém se equipara a Madalena em termos de mudança íntima, né, que ela conseguiu fazer. Do ponto que ela estava, da conduta que ela tinha, para a nova conduta que ela assume quando ela abraça o Evangelho. Quando se torna uma discípula de Jesus. Então, Emmanuel nos diz que vários vultos não podem competir com Madalena, pois ela está em primeiro lugar em termos de transformação moral, de mudança íntima. Ela faz um tremendo esforço e muita violência para si mesma. Por quê? Porque para deixar a antiga maneira de ser, os antigos hábitos, os antigos vícios, para se renovar, a ser uma nova Madalena, ela precisou dizer muitos nãos para ela mesma, né? E não há mudança sem dor.
Pois, para adquirirmos novos hábitos, nós temos que dizer não para nós mesmos. Resistir às tentações, né? Aos arrastamentos, os vícios. E isso é um processo doloroso. Mas tudo isso vale muito a pena, né? Nem a transformação de Paulo foi maior do que a de Madalena. Ele se equivocou, ele tropeçou, mas ele já tinha uma disciplina que não lhe permitia cair nos hábitos do prazer da matéria. Paulo caiu no campo do orgulho e Madalena no campo dos prazeres materiais. Então, a jornada dela foi maior, mas a vitória dela também foi maior, né? Sem contar que ela era obsediada por espíritos. E Chico disse que aproximadamente 7 obsessores, né, se aproveitavam da sua fraqueza, dos seus vícios. Olha. Então, os verdadeiros mortos que ele disse aqui são os que vivem única e exclusivamente para a carne. Aqui ele disse que Madalena era assim, né? Era uma verdadeira morta, porque só pensava nos prazeres da carne. Os seus olhos não conseguem vislumbrar os valores espirituais. Sabe, muitas pessoas não gostam de se referir ao passado de Madalena como se isso a diminuísse, mas muito pelo contrário. Por ter tido essa vida e conseguido essa renovação, a faz ainda maior, né? Essa é que é a grandeza e a beleza da sua vida. Pois no cristianismo, gente, a grandeza do espírito não se mede por rótulos, por aspectos exteriores, pelo fato de nunca ter caído, né? Mas a grandeza de um espírito se mede pelo quanto aquele espírito renovou-se à luz do Evangelho, né? Tudo o que aconteceu com Madalena e com Paulo só nos encoraja à renovação, não é? Saber que se seguirmos o Evangelho no bem, no amor, nós vamos conseguir a nossa renovação moral e espiritual. E Emmanuel termina com mais um pedacinho aqui. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro de vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado sua luz, a luz do Evangelho Redentor. Então, Jesus, ele quis ratificar que a sua doutrina será para todos os seguidores o código de ouro. Assim, terá uma vida transformada à luz do Evangelho. E Jesus, gente, ele não pede corações puros, corações santos. Ele busca aqueles que venceram
os maiores abismos, né? E que tenham, com a sua misericórdia, com a luz da verdade, vos erguido a glória do bem. Então, a redenção é possível, né? Nós podemos mudar e encontrar o caminho espiritual. Nós devemos ter sempre amor e compreensão e não julgamento, né? E é através da reflexão e da oração que encontraremos paz e equilíbrio. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo, com muita harmonia junto aos seus familiares. Obrigada.